podcast Visão da Engenharia. Vamos para mais um podcast Visão da Engenharia. Hoje no Instituto de Engenharia vamos receber o André De Angelo, que é diretor de país da Acciona Brasil. A Acciona, que é uma empresa, acho que de origem espanhola, né? O André vai nos contar bem aqui a trajetória dela no mundo e está aqui no Brasil com grandes projetos de engenharia, um deles a grande obra da linha 6 do metrô de São Paulo. Para conversar com ele, estou aqui com o presidente do Instituto de Engenharia, o José Eduardo Jardim, e com os vice-presidentes Miriana Marques e Ivan Weiteli. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Neste momento aqui em que a gente tem no país aí uma comoção nacional com Virgínia e Zé Felipe, nós vamos conversar aqui sobre um assunto que é muito mais humano, que impacta muito mais na vida das pessoas, que é a nossa engenharia. Só a linha 6 do metrô em construção, se eu não me engano aí, o André deve nos falar, deve impactar num transporte diário de mais de 600 mil pessoas por dia, não é, André? Eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o presidente do Instituto, José Eduardo Jardim, para lhe dar as boas-vindas, André. Meu caro André, é um prazer enorme aqui para o Instituto de Engenharia ter a sua presença. Eu queria cumprimentá-lo, tá certo? E gostaria que você colocasse a nossa engenharia aqui e contasse quem é a Acciona, como a Acciona funciona no Brasil, essa grande empresa de origem e sede na Espanha, mas eu acredito que a Acciona Brasil é uma empresa brasileira que está trabalhando com engenharia brasileira, engenheiros brasileiros e ajudando a construir o Brasil. Seja muito bem-vindo e, por favor, conte um pouco da sua história. Bom, primeiro, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Dr. Jardim, pela honra de estar aqui no Instituto de Engenharia hoje, conversando um pouquinho, falando um pouco sobre a Acciona, né, global e Acciona no Brasil, né, que para vocês terem uma ideia, poucos conhecem, a Acciona lá no Brasil está há 27 anos já, e poucas pessoas sabem disso, né, porque ela sempre atuou em projetos pontuais, né, até o ano 2020, quando nós fizemos a aquisição da concessão da linha 6, né, aonde necessariamente, por se tratar de um projeto urbano, dentro da cidade de São Paulo, mobiliza hoje mais de 10 mil pessoas, acaba que, né, a empresa se faz notar, né. Mas antes de falar do projeto, eu quero contar um pouco aqui da história da Acciona, né. A Acciona ela tem mais de 100 anos, é uma empresa de um grupo familiar ainda, direção familiar, né, cota em bolsa na Espanha, mas sua maioria ainda as ações estão com a família. Presidida pelo José Manuel Entrecanales, é a terceira geração da companhia, né, e nasceu dentro da infraestrutura, né. Seu avô e seu pai, né, eram engenheiros de camino, como eles chamam na Espanha, que é o nosso engenheiro civil aqui, né. O avô e o pai foram professores da Universidade Politécnica de Madrid, né, sempre, né, sempre trabalharam, né, e estudaram e foram professores na área de engenharia da Espanha. E hoje a Espanha é uma das maiores referências mundiais de engenharia também, né. André Canales é um grupo, né? Entrecanales. Entrecanales. A empresa, antes de chamar Acciona, se chamava, uma das empresas era Entrecanales e Cubiertas era outra. Então, as duas se fusionaram, acho que foi no ano 2006, 2007, e virou Acciona, né? André, o que significa Acciona? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? A gente sempre pergunta também para o acionista, para o José Manuel, e ela vem de ação, né? De ação, Acciona, acción em espanhol, é ação, né? Uma empresa que está sempre em movimento, sempre atuando, né? E a folhinha ali mostra a visão da sustentabilidade, desde essa época que se criou esse logo, né? E a Acciona hoje é uma das pioneiras, que eu vou comentar um pouco dessa história também, né? Pois bem, então a Acciona ela tem mais de 100 anos, né? E ela foi, né, diversificando seus negócios além da infraestrutura, da construção,
E hoje ela tem uma operação muito grande, além da infraestrutura, ela também tem uma atuação muito grande na área de geração de energia renovável no mundo, né? E outros negócios, como na área financeira, né, na área de imobiliária, na área de cultura, que faz parte do grupo também, né? Ela faturou uns números, né, grandes aí em 2024, o faturamento da Acciona chegou a mais de 19 bilhões de euros nível global, né? Isso principalmente, majoritariamente, entre energia e infraestrutura, né? E gerou mais de 2 bilhões e meio de euros em EBITDA, ou seja, um resultado bastante expressivo também para o setor, né? Hoje, e dentro da área de energia, a Acciona ela tem quase 15 gigawatts instalados, 100% renovável. Hoje a empresa ela é uma das maiores do mundo. Se nós olharmos o universo daquelas empresas que somente atuam em energia renovável, a Acciona hoje está entre a primeira ou segunda do mundo. Claro que existem empresas muito maiores, né, de geração, inclusive no Brasil, mas existe uma mistura, né? Tem outro tipo de energia além das renováveis, principalmente eólica e solar, né? E no Brasil ela também está atuando na energia? Não, ainda nós não temos nenhum parque gerando energia no Brasil. Nós temos, né, alguns projetos em desenvolvimento, né? Nós tivemos um desembarque em 2021, porém a situação econômica, né, ela deu uma modificada muito grande, ou seja, as taxas de juros subiram muito, né, o preço da energia caiu muito, então acabou que nós revimos a nossa estratégia, reestruturamos a companhia da área de energia e hoje existem 3 projetos sendo desenvolvidos, 2 de solar e 1 de eólica, mas com a previsão de começar a implementação a partir de 2027, 2028. Que essa é a intenção, quando nós entendemos que aí os gargalos que nós temos hoje no país de disponibilidade de potência e de transmissão já voltam a estar mais em condições de aceitar novos investimentos, né? E na área de infraestrutura, que é o segundo braço, né, ela atua hoje também em mais de 40 países, a companhia, né, e fazendo parte dessa geração de valor que traz para o grupo, né. Quando nós voltamos agora, focando mais um pouco no Brasil, né, como eu disse, a Acciona está há 27 anos, já participou de grandes projetos. Eu acho que aqui em São Paulo, o mais emblemático que nós fizemos até então foi a Sala São Paulo, né. Poucos sabem que foi um projeto que a Acciona executou, né, mais de 25 anos. Né. Hoje a Sala São Paulo ainda é a sala, né, que está entre as 10 melhores salas do mundo para receber uma orquestra em função da acústica. É um projeto maravilhoso, acredito que todos vocês conhecem. Quem não conhece, eu convido a ir lá assistir, escutar uma orquestra, né? E fizemos um projeto grande do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, também um projeto inovador, com caixões, ou seja, método totalmente diferente que a gente está acostumado a construir no Brasil, porque são portos normalmente de águas rasas, a gente trabalha com estruturas de estacas, né? E ali, na região do Açu, por ser um pouco mais profundo, se trouxe a tecnologia dos caixões. Então nós chamamos um carroneiro, na verdade é um grande estaleiro que faz aquelas caixas gigantes de concreto, que chamava Cujira, e ele ficou 2 ou 3 anos ali em Campos dos Goytacazes construindo. Foi um projeto bastante emblemático e hoje o Porto está super bem, né? Esse era do grupo lá do Ike Batista? Sim, na época que foi contratado, sim, era o SX, né? Nós fomos contratados naquela época. E também participamos do Rodoanel Norte, tivemos 2 lotes ali, o lote 4 e o lote 6, chegamos a quase concluir com 90%, 95%, né? Mas enfim, o Estado decidiu cancelar os 6 contratos que faziam parte no ano de 2021, né? E, enfim, nós também não conseguimos concluir esse projeto, mas fizemos quase todo ele, né? E até que 2020 nós, conforme eu comentei, né, depois de um processo longo de negociação com o Estado, né, e com os antigos acionistas da concessionária da linha 6 de metrô, nós adquirimos essa concessão, a cessão dessa concessão, e iniciamos um projeto em 21, né? Foi aonde o grande divisor de águas da Acciona no Brasil, né? Esse projeto, ele hoje gera, né, mais de 10.400 empregos,
né? É um projeto, né, que acreditamos que para o segundo semestre nós devemos estar empregando mais de 1.000 pessoas ainda nesse projeto. É um projeto, né, principalmente porque agora já começa na fase de acabamento das estações, então onde tu tem uma mão de obra mais expressiva, né? E é um projeto que é um investimento, né, de estar chegando já a seus 20 bilhões de reais de investimento em CAPEX, né, onde é uma PPP, 50% desse investimento é privado, 50% são contrapartida do governo do estado, né? É um projeto que segue seu ritmo bom, está a previsão de entregar parte das estações já em funcionamento, né, no final do ano que vem, de 26, e a linha completa no final de 27. Né? E é um projeto em termos de engenharia bastante desafiador, né, gente? É um projeto que a gente foram já, porque nós já concluímos 15 quilômetros de túneis escavados, né, numa região onde 5 quilômetros era a sua maioria em rochas, né, no tramo norte, e os outros 10 quilômetros em solo, né, mas com uma profundidade que nunca tinha sido antes escavado um metrô em São Paulo, né? Então tivemos, né, muitos desafios geotécnicos, principalmente na região aqui do Higienópolis, onde tem a estação de Higienópolis Mackenzie, FAP, né, com solos ali, né, com pouca sustentação, que antes tampouco tinham sido escavados, né, mas a engenharia venceu de novo, né? Então, através de soluções de engenharia, atuando no momento certo, né, com toda a segurança necessária, e conseguimos vencer esses desafios e seguimos, né? Seguimos escavando, seguimos passando e ultrapassando, né? E sob o ponto de vista de túneis, né, hoje nós tivemos um recorde, eu não me arrisco a dizer no Brasil, mas um recorde dentro da Acciona. Nós chegamos a escavar 40 metros em um único dia, 24 horas, 40,2 metros na região de solo. São números bastante expressivos para uma tuneladora, para um TBM, né? Então, né, a gente tem conseguido mostrar, né, através da engenharia, os avanços que a gente tem feito nessa obra, né? Então, eu não sei se eu sigo falando, porque eu tenho tanta coisa para falar do projeto e outras áreas, mas vocês têm alguma outra pergunta? Então deixa eu te perguntar aí, né, sobre a profundidade aí das estações. Isso aí vai chegar assim... A profundidade dela é algo similar àquelas estações de Moscou, São Petersburgo. Você vai descendo na escala, vai descendo até chegar? Não, como é que vai ser isso? Eu não conheço as estações, né, de Moscou nem São Petersburgo, mas aqui ela é a estação mais profunda do Brasil, né? Ali em Higienópolis nós temos 70 metros de profundidade, né? Nós temos em Itaberaba, eu acho que 65, 62 ou 65, né? Então, são estações realmente muito profundas, né, que nós não tínhamos feito no Brasil ainda, né? Quantas estações? São 15 estações, 18 poços, né? Todas as 15 estações, né, já estão escavadas, né, com exceção da 14 bis, né, mas todas as estações estão com frente de serviço, né? Já temos 7 estações já com as obras brutas totalmente terminadas, já em processo de acabamento, né? E os poços também, são 18 poços, então e nós temos hoje 100% das frentes de serviços ativas, né? Então, por isso justifica mais de 10 mil pessoas hoje, né, na frente trabalhando, né? Eu não sei se a Miriana quer perguntar se vai ter alguma estação perto do Palmeiras, né? Miriana, bola contigo. A gente sempre faz essas piadinhas de time, mas pra você tá bom, né, Regis? Colorado. Tá tudo em casa. Eu soube aqui que realmente... Agora nós somamos nessa mesa aqui, né? 2 Colorados. Não, então, a gente falou da linha 6, grande obra, infraestrutura. Daí a gente pensa, como você vê esse futuro da engenharia e da infraestrutura a nível Brasil? Né? Quais seriam os nossos próximos passos, próximas lições? O Brasil ainda tem muito a fazer? Tem sim, muito. E está fazendo, né? Então, eu tenho dito sempre, nas oportunidades que eu participo de eventos, e até há cerca de um mês atrás eu recebi o nosso presidente da Acciona, o José Manuel Trecanari, junto com o conselho de administração aqui. Tive a oportunidade de estar com eles 2 dias, né, onde eles vieram ver em loco aquilo que eu trato de falar do país,
né? Então, eles me deram a honra de passar 2 dias comigo aqui e eu comentei com eles e comento sempre que eu posso, que o Brasil hoje é o país no mundo que tem o maior programa de concessões e PPPs ativos. Não tem nenhum outro país com um programa tão grande, tão robusto, ativos como o Brasil, né? Hoje são mais de 45 bilhões, né, de euros, certo? 45 bilhões de euros em projetos em distintas etapas de desenvolvimento, etapas de consulta pública, etapas de licitações e etapa de construção, né? Quase 300 bilhões de reais, Exatamente. né? Para esclarecer para o nosso web espectador. É isso. E todos eles são programas públicos, né, na esfera federal, através do Ministério do Transporte, através do Ministério de Portos e Aeroportos, né, através dos entes subnacionais. Quer dizer, hoje, se buscar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio, né, Mato Grosso do Sul e tantos outros no nosso norte e nordeste, são programas que estão em plena execução, né? Todo o tempo a gente vê governadores e secretários fazendo roadshows, né, dos seus programas de concessões e todos eles com sucesso. Nós temos acompanhado esses projetos, os programas sempre aparecem, sempre surgem investidores interessados, principalmente na área de PPPs e concessões, né, que estão saindo. Quer dizer, hoje nós temos um gap no Brasil de investimento, onde a gente devia estar investindo, né, acho 4,2% do nosso PIB, nós estamos investindo menos de 2%. Né? E ainda que em 2024 nós tivemos um recorde de investimento, acho que dos últimos 20 anos, que foram, são quase 240 bilhões de reais, né? São 40 bi de euros mais ou menos, né, em 2024. Né? E nós precisamos pelo menos o dobro disso para poder, né, manter pelo menos tudo que nós temos hoje investido em infraestrutura no país com a sua devida manutenção, né? E falta muito. O gap de investimento, principalmente no setor de logística e transporte, é muito grande. É muito, né? Nós somos mais de 40 bis só nisso, né? Enfim, e aí eu digo, é um país que tem muito a fazer, mas que está fazendo, né? Está fazendo, né, com todas as limitações que nós temos, né? Hoje, e esses grandes projetos, né, são na sua maioria PPPs e concessões, onde o privado tem que investir, né, existem os desafios. Hoje nós temos, né, o desafio econômico, o desafio da taxa de juros de longo prazo, né, que dependendo do volume a ser investido, se torna inviável, né, porque financiar, um exemplo, uma linha de metrô, né, com seus 25 bilhões de reais, onde tem que financiar metade disso pelo menos, né, num período de 25 anos, 30 anos, a uma taxa desse tamanho, acaba sendo, né, praticamente inviável. Então, mas acreditamos que o Brasil, né, estamos há 27 anos, já vivemos todos esses governos que passaram, já vivemos taxas de juros altas, taxas de juros baixas, inflação alta, inflação baixa, né, e seguimos aqui apostando. Né, e a gente acredita, sim, que essas taxas vão se acomodar num determinado momento, e eu nem digo longo prazo, não, eu acredito que isso, em termos de um ano e meio, né, volta a dar condições outra vez de fazer esses grandes investimentos. Né, e outros projetos, os quais, né, se consegue, né, financiar localmente e às vezes o volume não é tão grande, esses projetos acabam saindo, dado a gente tem os êxitos das últimas licitações de concessões que ocorreram. Sempre tiveram mais de um concorrente e os projetos vão sair, né? Estão saindo. Né? Então, eu acredito que tem muita oportunidade e que se está chegando lá. Né? Eu até recomendo aí ao nosso web espectador, se quiser saber mais detalhes aí sobre os investimentos em infraestrutura, nós fizemos um podcast com o Venilton Tadini, presidente da Abdib, que trouxe bastante dados aí sobre esses investimentos e o que está se fazendo aí em geral no Brasil de infraestrutura. Mas vou passar a palavra aqui para o Ivan. O Ivan ultimamente não está querendo falar muito sobre futebol, mas ferrovia, metrô, essas coisas é a praia do Ivan. Mas eu não vou falar de trem. Não?
Queria falar Só para me contrariar. Só para contrariar. Tá. Queria falar um pouco sobre a cadeia de valor. Porque eu, de alguma forma, trabalhei no governo muitos anos, eu acompanhei a execução da reforma da Júlio Prestes com a São Paulo. Época do Mário Covas. Saudoso Mário Covas. Depois a linha 4, muito de perto. Cheguei a visitar todas as obras na época e fiquei sabendo daqueles caixões flutuantes do Porto de Açu. E agora, vocês pegaram em andamento a linha 6, já estava em andamento. Tinha recém-iniciado. Então, onde que entra essa cadeia de valor completa que vocês pretendem sempre fazer nos seus empreendimentos? Que é do projeto, construção, operação, manutenção. Seria na linha 16? Na 6, né, já está sendo executado dessa forma, né? Quando nós adquirimos, né, o projeto ele já tinha sido iniciado, mas havia menos de 2% de execução, né? Existia o poço onde foram montados os TBMs, né, as tuneladoras, né, e alguns outros poços mais avançados, né? Mas a engenharia ainda a nível básico. Então, ali nós já conseguimos fazer, né, desde a partir do projeto básico, desenvolver engenharia executiva. Aí eu chamo a atenção, né, que o Dr. Jardim sempre me pergunta da engenharia brasileira, sabe que nós buscamos, né, justamente, né, todas as empresas de engenharia brasileira que tinham trabalhado na linha 6 antes da paralisação. Não, eram 14 empresas de engenharia que estavam, né, ali, né, e nós tratamos de buscar as 14. Né. Não tivemos sucesso, porque, né, infelizmente tivemos um período aí de pouco investimento em engenharia, então as empresas de engenharia acabaram algumas se desmantelando, perdendo as pessoas, né, mas todas aquelas que a gente conseguiu trazer, nós trouxemos de volta. Né, reforçamos com as nossas, tivemos que trazer outras engenharias também, né, mas sempre privilegiando, né, a engenharia do Brasil. Né. Aqui eu faço um parênteses, né, eu sou, como já falaram aqui, eu sou gaúcho, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Engenharia Civil, né, e tive grande parte da minha carreira, né, numa grande companhia, numa grande empresa de construção brasileira. Né. Então, tive oportunidade de dirigir a companhia essa em outros países, fora do Brasil, durante 11 anos, e eu sei o quanto a engenharia brasileira, né, tem sucesso, né, é capaz, né, e é só nós vermos o Brasil que é hoje, todas essas grandes obras que foram executadas, né, e não só no Brasil, como na América Latina também, que é uma região que eu atuava bastante. Né. Então, dito isso, é um dos motivos pelo qual nós nos sentimos muito confortáveis também, que dependendo, porque tem outros países onde a Ciona atua, né, que tem muita dificuldade de encontrar engenharia, mão de obra de engenharia local. Né, então acaba que existe essa necessidade de enviar engenheiros espanhóis ou de outras nacionalidades que já fazem parte da Ciona para poder fazer com aquele time. No Brasil, graças a essa disponibilidade, nós não tivemos esse problema. Então nós conseguimos hoje montar uma equipe, né, hoje eu posso dizer que 99% das pessoas, até mais de 99%, são brasileiros. Né. Nesse universo de 10.400 pessoas, nós temos 20 expatriados apenas. 20 expatriados. O resto todo demais é aqui do Brasil. Né. Nós temos mais de 473 empresas brasileiras contratadas lá hoje em todas as suas áreas de subcontratado, de serviços, de fornecimento. Né. 75 são de engenharia e arquitetura. Então, o que pensar que tem a ver com engenharia, que tem a ver com metrô, que tem a ver com mobilidade, com geologia, estão conosco. Né. Estão ali trabalhando, prestando serviço, cada um na sua área. Né, e a gente prestigia isso, porque sabe que aqui dá para fazer. Agora, seguindo na resposta, né, quer dizer, a gente, quando olha a cadeia de valor como um todo, toda essa parte de engenharia e desenvolvimento de projeto, né, e logo a construção também, hoje nós privilegiamos também sempre as construtoras subcontratadas brasileiras também. Nós temos hoje equipamentos, né, e até
principalmente quando a gente vai falar de transporte, porque é importante tu teres para assegurar aquele movimento mínimo, mas hoje nós sempre privilegiamos também um terceirizado, né? Tanto na área de transporte como na área de construção, enfim. E mesmo assim, hoje, desses 10.400 pessoas que eu comentei, 5.300 são contratadas da Acciona, fichadas na Acciona, vamos dizer assim. E os outros 5.000 são de subcontratados que atuam diretamente no nosso contrato. Então a gente trata de valorizar isso, né? E, enfim, e hoje nós temos hoje 60% da obra concluída, e uma vez ela entrando em operação, aí entra a etapa da concessionária, né? Que é outro business, né? Um business de operação e manutenção, né? Que vai gerar ali 880 empregos diretos, né? E hoje nós temos 80 pessoas na concessionária, né? Das quais também nós temos, desses aproximadamente 80 pessoas, acredito que somente 2 são expatriados, né? Então... André, só antes de entrar o presidente, sobre essa questão de mão de obra, o setor está vivenciando aí uma crise, vamos dizer, de mão de obra básica e tal. A Acciona, como é que está nesse projeto? Vocês conseguiram suprir isso bem? Nós fazemos parte do mercado de construção, né? Então, eu digo sempre, palco da Chico da Francisco, né? Então, a gente sofre, né? Nós sofremos, né? Mas nós buscamos solução e damos solução também, né? Hoje nós temos uma associação com o Senai, né, que está em constante, né, nós temos hoje turmas em constante treinamento. Nós buscamos pessoas hoje, né, que estão no mercado, que buscam principalmente focado nos jovens aprendizes, né, e pessoas hoje que estão buscando oportunidade de trabalho, mesmo que não tenham treinamento, passa por um treinamento junto ao Senai, sai dali empregado, né, para trabalhar conosco. Hoje, né, nós já temos mais de 500.000 horas de treinamento que foram dadas nesse projeto. E essas pessoas todas empregadas, né? E então acaba que nós suprimos as nossas necessidades, né, desta forma, né? Porque se nós formos aguardar que o mercado nos traga, vai ser muito difícil, né? Porque existe uma falta hoje de profissionais. O mercado voltou, graças a Deus, já está muito aquecido o mercado de engenharia. Nós temos vários projetos, a linha 2 hoje, onde nós estamos lá também em 2 lotes, lá em 2 consórcios, né? Já começa a ter um ritmo mais, né, mais que vai demandar mais mão de obra, né? Temos agora, foi licitado recém, acho que a linha 4, né, mais uma extensão também vai demandar. Estou falando mobilidade urbana. Se eu vou para a área de rodovias, então explode. E todas essas pessoas, essas empresas que estão se mobilizando hoje, estão buscando trabalhadores. Então, nós temos muito claro isso, que nosso papel aí é formar pessoas para abastecer a Acciona, né? Abastecer as nossas necessidades, porque o mercado não vai prover, né? E no caso da operação e manutenção, vocês estão treinando mão de obra também? Nós vamos começar o treinamento assim que a previsão é a partir de janeiro do ano que vem, já mudar a concessionária, a sede da concessionária lá para o pátio Morro Grande, que é onde é o pátio de manobras e manutenção. Uma vez que a concessionária estiver instalada lá, ali começa o treinamento das pessoas para operação e manutenção. E vai começar esse treinamento em janeiro de 26, né? Então, ali que vai ser, né? Eu queria só comentar algo mais de treinamento, que eu sempre gosto de falar também, e que é importante, que eu acho que é um diferencial que nós temos, que é a questão das mulheres, né? Hoje nós temos mais de 920 mulheres trabalhando nas obras. Não é normal isso, gente, né? 920 mulheres trabalhando na frente de obra, né? Mas também não foi simples. Nós identificamos essas pessoas, demos treinamento junto ao Senai, né, e demos oportunidade de trabalho. Hoje nós temos mulheres pilotando caminhões, nós temos mulheres à frente, né? Agora a fábrica está paralisada, né, que é a fábrica dos anéis que foram feitos nos túneis, 70% da mão de obra lá era feminina, né? Hoje nós temos mulheres dobrando ferro, nós temos mulheres na carpintaria, mulheres pedreiras, né? Todas essas mulheres devidamente formadas, né, e trabalhando na frente de serviço. Então nós temos também isso como uma missão de dar essa oportunidade, né? Hoje 28% dos cargos de liderança dentro do projeto estão em mão de mulheres também.
desde coordenadoras, gerentes, né, e porque a gente tem esse papel, a gente entende que é importante fomentar isso também, né? Então... André, eu tenho uma curiosidade e gostaria que você nos ajudasse aqui contando objetivamente como é que você chegou à presidência da Acciona no Brasil. Nos meus muitos anos aqui de engenharia, eu já tive a oportunidade de conviver e verificar que as empresas estrangeiras que vieram para o Brasil normalmente tinham como presidente, como principal executivo, engenheiros da origem, né? Nós temos, por exemplo, o caso da Saipem, por exemplo. O presidente da Saipem é italiano, né? E outros assim. Conte para nós como é que você chegou à presidência da Acciona, e eu acho que é uma exceção e é um privilégio para o Brasil, né, ter um brasileiro presidindo uma empresa do tamanho da Acciona, uma empresa espanhola. E também gostaria de saber de você qual é a importância da Acciona Brasil para a empresa Acciona. Até que ponto é representativa? O que os espanhóis consideram e pensam a respeito da empresa Acciona Brasil, que eu entendo que é uma empresa brasileira. Eu vou começar pela segunda parte da sua pergunta, né? No início da conversa aqui, eu comentei que eu tive o privilégio de receber o acionista, que é o presidente do grupo, com a sua diretoria, e todo o conselho de administração aqui no Brasil, nos dias 28 e 29 de abril, né? Foi a primeira vez que houve uma visita dessas, né, uma reunião de conselho, né, fora da Espanha. Então, isso mostra o quanto a alta direção da companhia enxerga o Brasil como um país de grandes oportunidades de investimento na área de infraestrutura e energia, né? Então, somente esse movimento já diz, né, que o Brasil está hoje entre as 3 principais prioridades do grupo. Hoje nós temos a Espanha e região, a Acciona tem toda a sua história, mais de 100 anos, Austrália e Brasil, né? E aqui junto a Norte América, né, na parte principalmente dos Estados Unidos, nós temos atuação no Canadá, mas Estados Unidos hoje no mercado de concessões também, né? Então, são os grandes mercados que a Acciona hoje busca. Atua em mais de 40 países, porém pontualmente, mas em termos de regiões, o Brasil faz parte das prioridades, né? Representamos, né, em termos de resultado para a empresa, uma parcela importante, né, em termos de faturamento, né, ainda, né, ele é um pouco mais diluído, né, mas quando se enxerga potenciais de médio e longo prazo, o Brasil ele acaba tomando uma importância grande dentro do grupo, né? Como eu vim parar aqui, né, eu comentei antes que eu fiz carreira numa grande empresa de infraestrutura, né, que tive a oportunidade de trabalhar na América Latina, em países como Argentina, Panamá, Venezuela, Dominicana, e Peru, Colômbia, né, me deu uma experiência importante, né, e até o ano 2018, né, eu fui convidado, né, pela Acciona para assumir a direção do país aqui, né. Eu morava fora do Brasil nessa época, eu achei que era uma boa oportunidade de voltar, né, e assumir esse grande desafio, né. E por que um brasileiro, né? Que é grande, eu acho que esse é um dos diferenciais da Acciona e algumas outras multinacionais têm, né? Nesses 27 anos que a empresa teve aqui, né, somente, acredito que foi em 2016, quando teve o primeiro diretor de país brasileiro, né, que o meu antecessor ficou, acho que 1 ano e meio na companhia, depois saiu e até que eu assumi, né? Eu já venho há 7 anos hoje na Acciona, né? E porque a empresa entendeu, né, que para que tu possa estar dentro do mercado, desenvolvendo negócios nesse mercado, nesse país, né, tem que entender a idiosincrasia do país, tem que conhecer a cultura local, tem que ter um network
relacionamento local, tem que saber como é a política local, as leis, né? E para um estrangeiro expatriado, que normalmente vem com tempo definido, de até 5 anos normalmente, não dá tempo suficiente para esse aculturamento em todas essas áreas, né? E a empresa entendeu isso lá em 2016. E eu acho que foi um grande também uma mudança de cultura da companhia, né, que trouxe sucesso, né? Porque ao ter um brasileiro com experiência, já haver participado de grandes projetos no país e fora, né, que conhece a cultura, conhece a política, faz a diferença, né? E com esse espírito de privilegiar a mão de obra, as empresas, a engenharia do seu país, porque conhece, né? Porque, volto a dizer, na Espanha, hoje a Espanha é um dos berços de engenharia mais importantes do mundo. Basta ver, as grandes empresas espanholas estão espalhadas por tudo. É o Grupo Acciona, é o Grupo Ferrovial, é o Grupo ACS, Sacira, ou seja, são grandes empresas que estão no mundo inteiro atuando, né? E quando nós estamos no Brasil, também somos, né? E é natural que quando vem algum estrangeiro, né, venha trazer a sua experiência que viveu fora. Então, se colocas, né, um CEO, né, estrangeiro, ele normalmente vai pensar e vai buscar soluções, né, aonde ele já passou. Porque a gente vive disso, né, da nossa experiência. Tudo que eu aprendi de bom, eu tento aplicar, né? E se eu já vivi, se eu sou um estrangeiro, eu vivo fora, tive grandes experiências boas com outras empresas, é normal tentar repetir, né? E o fato de ser brasileiro, a gente acaba migrando sempre para soluções daqui, né? Espero ter respondido a sua pergunta, doutor. E uma coisa, nós não poderíamos deixar aqui, Regis, de perguntar ao André o desafio da engenharia nacional, ou melhor, o desafio da engenharia com a construção do túnel Santos Guarujá. Como é que a senhora está enxergando esse desafio? E antes aí a gente precisa revelar que ele não vai falar nunca que ele trabalhou na Andrade Gutierrez, né? Então não vai falar nunca, mas a gente revela aqui. Foi a grande empresa de engenharia e construção que eu trabalhei durante 19 anos. Em orgulho. Foi Andrade. Mas e o túnel, André? Olha, o túnel Santos Guarujá, né, é um projeto, né, que a gente já vem estudando há algum tempo. Né? Nós enxergamos que é um projeto que demanda uma solução de engenharia importante, é uma obra complexa que nunca foi feita no Brasil, né? E nós, né, entendemos que somos completamente capazes, né, de assumir esse desafio, junto com as empresas parceiras adequadas, com experiências, né, de enfrentar, né? Hoje a gente vem estudando, hoje eu li uma notícia, essa semana saiu uma notícia que o projeto foi adiado a sua entrega, aí, acho que para o início de setembro, né? Então é uma notícia boa, né, porque se está corrigindo algumas questões que já tinham sido identificadas na parte de estudos, na parte de CAPEX, né? Isso dá tempo também para fazer essas correções, mas é um projeto que a gente aposta, viu? É um projeto que a gente sabe que é importante, é um projeto esperado por muitos anos daquela região, né? E nós vamos estar ali, vamos estar participando, né, dessa licitação, né? André, eu queria aproveitar a sua visita aqui para fazer uma reflexão. Né? Nos meus muitos e muitos anos de engenharia, eu tive a oportunidade de conviver com a engenharia nacional. Ainda ontem, eu estava numa reunião na diretoria da Petrobras, estava comentando com eles a respeito do CEGEM. Para quem não sabe, para quem não conhece, o CEGEM era o Serviço de Engenharia da Petrobras. E na época, há muitos anos atrás, era um dos tops da engenharia nacional, né? Toda a exploração offshore, construção de refinarias e tudo mais, era feito internamente na Petrobras. Hoje, infelizmente, por razões que a gente sabe, né, a engenharia da Petrobras foi realmente relegada a um segundo plano e hoje a Petrobras contrata, né, trabalho e tudo mais. A gente fica pensando o seguinte, e eu gostaria que você respondesse, né, sem paixão, objetivamente,
Como é que você enxerga hoje em dia a engenharia brasileira comparada com a engenharia internacional? Como é que nós estamos? Nós temos uma engenharia representativa. Como é que nós situamos nossa engenharia brasileira em relação ao mundo? Eu vou contextualizar, né? Eu acho que essa pergunta ela é boa para a gente refletir, né? Eu vou tirar a paixão do lado, né? Que eu acho que esse é o mais importante, né? E o Brasil, né? Nós tivemos um grande período de poucas obras, né? Nós tivemos um período grande de pouco investimento em infraestrutura, né? Provavelmente o Venil Tadini, quando esteve aqui, deve ter falado um pouco desse período aí de pouco investimento, né? E isso fez com que grandes, né, potenciais grandes engenheiros saindo da faculdade de engenharia, né, que hoje o Brasil é um dos países que mais forma engenheiros no mundo, e depois eu vou falar um pouco sobre isso também, que eu acho que a gente tem um programa muito bacana sobre isso, que muitos desses engenheiros foram para outros mercados, principalmente o mercado financeiro, né, com toda a sua base, seu conhecimento, o quanto nós que somos engenheiros sabemos, né, o quanto se prepara durante o curso, né, e acabou indo para o mercado financeiro. Então deixamos de formar engenheiros. Eu trouxe aqui um exemplo de quando nós assumimos a linha 6, nós buscamos as 14 empresas e não conseguimos retomar isso, né? Então nós tivemos muitos grandes engenheiros que se aposentaram, que não estão mais no mercado de trabalho, muitos outros que recém-formados que não entregaram. Então hoje nós ainda estamos sofrendo, né, com quantidade de engenheiros, né, que deveríamos ter com senioridade, certo? Então nós estamos tendo a oportunidade hoje, muitos engenheiros recém-formados seguirem no mercado de engenharia, né, mas existe o seu tempo de formação, que a gente sabe disso. A gente não pode pegar um engenheiro com um ano de formado e colocar à frente de uma responsabilidade grande de um projeto, não tem como, né? Ele precisa ser formado, né? E quando eu olho comparado a engenharias internacionais de países, aí eu vou falar da Espanha de novo, né, que é onde eu tenho mais conhecimento, né? Eu vejo aquelas grandes empresas internacionais que estão, né, que são de base espanhola, quantidade de engenheiros com todas as suas etapas de maturidade, de senioridade, né, é muito mais que no Brasil. Mas por quê? Né? Porque a Espanha ela foi recebendo investimentos, e toda a União Europeia, há muitos anos, desde a década de 90. Né? E isso faz com que aqueles engenheiros que foram formados tinham emprego e faziam carreira e cresceram, né? E chegou um momento que diminuiu muito o investimento, né, na União Europeia. O que aconteceu com as empresas? Foram internacionalizadas. Então hoje tu vê as grandes empresas de engenharia espanhola espalhadas pelo mundo com muita gente, né, trabalhando, exercitando engenharia, né? E nós no Brasil não tivemos isso. Nós tivemos bons de investimentos, depois paralisação. Há quantos anos, né, nós não fazíamos metrô em São Paulo? Quando é que terminou a 4 e a 5? Né? E a 2, que foi contratada em 2013, 2014, e num ritmo muito lento, né? E agora que tem a 6, nós estamos com a 6 com 10 mil e poucas pessoas, saiu a 8 e 9, agora o TIC está saindo, a 4 está sendo ampliada, a 2 começa a ter um ritmo maior, né? Então, e aí o que acontece? Não tem mão de obra, não foram formados no setor de metrô, né? Então, comparando, ou seja, nós ainda temos muito, a palavra não é melhorar, mas nós temos aqui, né, aumentar a nossa capacidade de engenharia. Mesmo o Brasil hoje ser um dos países que mais forma engenheiros por ano, nós ainda temos muito, porque o país é muito grande, tem muita oportunidade, muitas obras acontecendo e nós não estamos dando conta de abastecer as nossas construtoras com a mão de obra, né? E nesse setor de formação que eu ia comentar, nós estamos desde 2023 com um programa, né, para formar, justamente pensando no futuro, né? Nós fizemos uma associação com a Politécnica de Madrid, que é a melhor faculdade de engenharia da Espanha, com a Politécnica de São Paulo, da USP, que também é a referência de engenharia aqui na América Latina. É melhor, né? É Melhor. Eu não quis entrar em polêmica, porque nós temos muito Mackenzie, muito USP, muito, né, de todos os lugares. Né? Mas fizemos uma associação, né, Acciona, USP e Politécnica de Madrid. Desde 2023, nós contratamos 50 engenheiros por ano já,
né, recém-formados, entre 1 e 2 anos. Eles trabalham durante o dia no projeto da linha 6, fazem rotação de atividades desde a parte de engenharia, na parte de produção, na parte de sala técnica, manutenção, enfim, toda a área da obra, né, que seria um pós-graduação em gerenciamento de projetos. Né. À noite, eles têm aula, 2, 3 vezes por semana, né, e durante o dia trabalham. Passou-se o ano de 2023, esse pessoal se formou em dezembro. Entre janeiro e abril, 100% dessas pessoas, a turma de 50, foram expatriados para outros grandes projetos da Acciona no mundo. Né? Nós temos pessoas hoje na Austrália, nós temos pessoas hoje na Espanha, pessoas nas Filipinas, no Canadá, nos Estados Unidos, México e aqui na América Latina, entre Chile e Peru. Né? Na Polônia também temos pessoas. Né? E em 2024, o sucesso foi tão grande que voltamos a repetir, mais 50 foram formados e esses 50 já estão por outros países também. Né? E nesse ano, hoje, antes de vir para cá, eu estava dando uma aula para eles, né, e tem mais 50 sendo formados também, né, com a expectativa de, a partir do ano que vem, serem expatriados para outros megaprojetos. Mas eu sempre digo, vocês vão, mas dentro de uns anos eu vou trazer de volta. Né? Vocês vão voltar todos para cá com mais experiência internacional e atuar, né, fazer tudo que aprenderam fora aqui. Então, uma vez mais eu digo, né, se a gente for aguardar que o mercado nos provê esse tipo de solução de treinamento de mão de obra, nós não vamos ter. Então, a gente tem que fazer. Né? Então, por isso que a gente tomou mais essa iniciativa de formação, né, porque a gente sabe que ali na frente, né, com toda essa perspectiva que nós temos de crescimento no país, né, a gente sabe que vai ser necessário ter gente para fazer. Né? Então, por isso. Eu acho que é importante até a gente colocar aqui, André, que a partir da Semana Nacional da Engenharia que nós fizemos em 2024, nós fizemos um debate aqui no Instituto que reuniu os principais reitores das universidades aqui de São Paulo para debater exatamente como estimular o ensino de engenharia, junto com o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E hoje, como consequência disso, está se formando um grupo, está se juntando aí as principais universidades, mais o CIEE, mais o Instituto de Engenharia, para estimular essa formação de engenheiros aí no Brasil. Né? Então, é uma ação que está em curso a partir da nossa Semana Nacional da Engenharia do ano passado e que daqui a pouco nós vamos ter a edição 2025 da Semana Nacional da Engenharia. Vou passar para o Ivan, nós temos mais 10 minutinhos no máximo de programa. Ivan, pergunta rápida, resposta rápida do André e depois a Miriana, por favor, e no final o Jardim. André, eu tenho uma curiosidade sobre sistema operacional. Uma vez que nós não temos uma autoridade metropolitana constituída na nosso aglomerado urbano, e vocês estão livres para escolher o sistema operacional. Vocês já escolheram esse sistema e qual seria se escolher? Nós não estamos tão livres assim, né? Porque existe uma orientação, né, do que o sistema ele tem que conversar com os sistemas já implantados hoje na mobilidade urbana de São Paulo, no sistema do próprio metrô. Então, na verdade, o sistema ele é orientado, ele tem que estar compatível com o sistema que é usado hoje, né? E é esse que nós escolhemos e é esse que nós estamos negociando. Né? Eu não sei o nome correto para lhe falar aqui agora, né? Esse assunto foi conduzido muito mais pela concessionária, né? Mas o que eu acompanhei é que houveram várias reuniões de definição do sistema, mas sempre com o poder concedente na mesa das negociações, porque é fundamental que esse sistema converse um com o outro. Né? Então, mas é um sistema padronizado, provavelmente já conhecido aqui no Brasil, sim. Né? Miriam. Eu gostei de uma coisa que ele falou, que é o plano de carreira. Né? Quando eu estudava, a gente chamava de trainee. Isso. Você estava no 3º ano da faculdade, ia para uma empresa. Eu tenho um cunhado meu que fez isso em 85. Entrou no plano de carreira e até hoje está na mesma empresa. E eu percebo isso. E as empresas aqui no Brasil não têm muito esse costume de fazer esse plano de carreira. Então eu acho que acaba causando o que você falou. Eu desisto de ser engenheiro. Porque o Brasil é muito oscilante. Tem obra, não tem, tem obra, não tem. Eu preciso sobreviver. Eu troco de profissão. Então, eu gostei dessa fala. E foi uma coisa que a gente conversou sobre diferenças
entre Brasil e Espanha, como exemplo que você deu. Daí a minha pergunta, eu acho que pode ser longa, mas sem curta, é a execução de obra, é a execução do projeto. Assim, quais são os principais pontos que diferenciam estar aqui ou estar lá? Ou é... Não, quando tu falas a execução, é do desenho ou da obra em si? Vamos pensar na obra, eu acho, né? Quando pega a mão na massa. Mão na massa, né? Então, ela é local, né, gente? Não, isso volto a dizer, né? Aqui, né, existia dificuldade, sim, né, com a quantidade, em função do volume de obras que nós temos, mas ela é 100% local, né? Nós resolvemos os problemas com treinamento, com formação, atrasa um pouquinho, porque tu formar uma pessoa não é tão rápido, né? Mas, tanto que a gente tem como consciência sempre formar mais do que nós necessitamos, né? Porque sempre vai precisar ali adiante, ou então ele formou e viu que não é aquilo que ele gosta, vai para outra área. Então, nós estamos sempre nisso, né? Mas ela é 100% local a execução, né? E tudo que a gente pode fazer a nível de desenho, engenharia também local, a gente faz, né? E nós temos hoje, né, dentro da Acciona também, nós temos uma empresa que chama Acciona Engenharia, né? Que já trabalhou no Brasil aqui muito tempo antes, e agora nós estamos trazendo outra vez, né? Que é justamente porque a gente identificou esse gap de senioridade na engenharia. Então, nós abrimos a companhia, né, vão ter 3 heads, 3, né, seniors que virão, né, que já estão vindo de Madrid, de especialidades distintas, né, vão ficar aqui um período de 1 ano, né, e vamos contratar várias pessoas, vários engenheiros, né, para dar serviço para essa companhia, né, e com a intenção de que daqui a 1 ano a gente fique com a equipe 100% local também, né. Mas essa empresa ela vai estar, né, principalmente prestando serviço para a própria Acciona, né, na área de engenharia em si, né, nas soluções que a gente busca, enfim, né, mas é justamente porque a gente vê essa necessidade, né. Da questão do plano de carreira, nós, além desse programa que eu falei, que chama IXPA, né, mas ele não é tão simples, porque a gente tem que se fazer conhecidos, né? E para isso, o que a gente faz, né? A gente participa de feiras das universidades, somente da USP, né? Das feiras de engenharia, né? E temos um programa que nós chamamos, né, Academy, onde a gente seleciona, né, eu não sei, eu acho que são uns 20 ou acho que 50 estudantes de engenharia, faltando 1 ano ou 2 anos para se formar. Esses estudantes passam 2 semanas dentro da Acciona, conhecendo o projeto e desenvolvendo trabalhos, né. Acabou a Academy, né. Logo, a Acciona também nós temos um programa de estagiários, né. Esse programa de estagiários também é para o primeiro, é para o último e penúltimo ano. Normalmente essas pessoas, os estudantes que fazem o Academy, depois já são selecionados para o estagiário, até formar. Quando se forma, tem as 2 linhas, ou o IXPA, que é esse que a gente faz esse programa junto com a USP e a Politécnica, ou um programa que nós chamamos que seria o Trainee, que é Graduates, que são mais 2 anos também, trabalhando como engenheiro conosco. Então, dessa forma, a gente conseguiu ter uma taxa de conversão de 82%. 82% daquilo que nós captamos lá, na época da faculdade, permaneceram na empresa, né? Por quê? Porque eles veem oportunidade de carreira, que é isso que falta hoje, né? Que isso que tinha nas empresas no passado, né? Eu fui, né, o cara que eu fui Andrade Gutierrez, 19 anos, eu entrei na Andrade como estagiário. E na Andrade, naquela época, existia esse programa, estagiário, trainee, e foi, né? E acredito que, eu não sei se hoje existe ainda, né? Mas existiam no passado, né? E hoje não é tão comum ver empresas do setor de infraestrutura com esses planos de trainee, de carreira, né? Que é isso que a gente consegue chamar a atenção, porque reter talento hoje é o mais difícil. E quando eu digo que nós temos 82% dessa taxa, né, em função disso, desse trabalho, e principalmente de mostrar que existe um futuro, né, e mostrar que existe carreira e existe oportunidade. E que hoje essa geração, né, o que busca é isso, né?
Daqui um pouco, onde é que eu vou estar, né? Então, quando a pessoa entra, pensa, pô, eu vou estar nesse projeto, que é um mega projeto, mas depois desse projeto eu tenho outra oportunidade para ir para outro e ver, as pessoas querem ficar. Porque quem faz engenharia quer ser engenheiro, né? Quem faz engenharia quer trabalhar em obra no início, né? Quer viver isso e acaba indo para o mercado financeiro por falta de opção, que é aquilo que tu comentaste, quer dizer, teve muita gente, pô, trabalha uma obra, acabou o período, acabou as obras, o que eu vou fazer? As empresas não conseguem hoje ficar mantendo, né? E tem uma outra coisa, por exemplo, a engenharia cresce, né? Tem muito serviço. Daí todo mundo, vou fazer engenharia. Quando forma, dá-lhe 5, 6 anos. Já baixou, daí vai pro banco, daí muda. É isso aí. Então, esses picos e não ter a carreira acaba desanimando Não na é verdade. continuidade. Bom. Mas, ô André, esse negócio de engenheiro de obra é o pessoal que está começando, né? Eu, por exemplo, eu e o Ivan, só queremos saber tomar vinho hoje em dia aqui. Obra é com a Miriana lá. Olha só. E tarefa para o presidente ali tocar. Presidente. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento, né? O Instituto de Engenharia fica muito feliz em saber, né? De tudo que você está nos contando, da importância da engenharia brasileira, da importância do Brasil para esse grupo tão grande que aciona, né? Da confiança que esse grupo empresarial tem no nosso país, né? E eu queria dizer a você que o Instituto de Engenharia está à sua disposição, à disposição da Ciona, tá certo? Nós aqui no Instituto de Engenharia, nós vivemos engenharia, nós vivemos Brasil, nós somos apartidários, a gente quer o bem do nosso país, né? E contamos com a sua visita, com a sua presença e você conte com o nosso apoio. Muito obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite feito pelo Instituto de Engenharia. Né? Nós sempre encontramos, sempre combinamos, né, de vir aqui, conversar um pouquinho, estar mais próximo do Instituto de Engenharia e pode contar conosco. Né? A Ciona é uma empresa, né, que hoje está no Brasil, há muitos anos está no Brasil, uma empresa, a Ciona Brasil é uma empresa brasileira, né, já dei vários exemplos aqui, né, e nós gostamos muito de fazer parte desse ambiente, gostamos muito de colaborar, muito, né, de participar, né, de estar trazendo experiências que a gente vive fora, né, acabou o tempo aqui, né, eu achei que ia ser muito tempo, acabou que até faltou tempo de falar sobre toda a agenda da sustentabilidade, que hoje a Ciona é uma das pioneiras do mundo no setor de infraestrutura, né, desde 2016 é neutro em carbono, não tem empresa hoje no mundo do setor de infra que é neutro em carbono desde essa época. Né, então, tudo isso que a gente faz lá, né, a gente traz para o Brasil e com o intuito de compartilhar. Né, e o Instituto de Engenharia pode contar conosco. Nós vamos estar junto aqui na Semana da Engenharia, né, trazendo experiências, né, falando um pouco mais dos desafios que a gente encontrou, como é que demos soluções, né, e vai ser bacana. E esperamos que no futuro breve o Brasil também possa exportar engenharia para a Espanha. Já estamos, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos exportando. Tá bom, obrigado, a gente. Já chegou uma época que exportou, né? Vamos voltar. É isso aí. Vamos voltar nela. Mas então, muito obrigado, André, obrigado, Jardim, obrigado, Miriana, Ivan, obrigado a todos os webs espectadores e lembrando que é importantíssimo ficar atento à pauta da Semana Nacional da Engenharia deste ano, que está muito boa e em breve vai ser divulgada e com certeza contará aí com a participação das grandes empresas deste país e dos grandes executivos. Muito obrigado a todos e até um próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.